Bom dia, família da Holândia! Hoje eu trouxe a Mel para apresentar a nossa convidada do 8º episódio. E por quê? Porque essa convidada é uma das principais responsáveis pela cura da Mel. Então eu estou muito feliz em tê-la conosco, doutora Bruna Bononi, cardiologista e pediatra. Palmas para a Bruna, Mel! Primeiro a gente quer entender, assim, Primeiro, conhecer falar você. que é um prazer estar aqui com vocês, né? Essa família tão querida para mim, assim, sem palavras. E prazer maior ainda estar aqui falando sobre a Mel, né? Nesse momento de vida da Mel que só vocês sabem, né, o que a gente passou lá. E ver ela bem hoje não tem preço, Não, né? não tem. Só agradecer também, Bru, porque de verdade, né, quando eu falo assim que você é uma das principais responsáveis pela cura da Mel, é que você é realmente, e que você também, assim, acreditou muito, né, a gente acreditou muito em você como profissional, mas você teve um atendimento humanizado que fez toda a diferença para nós, e eu tenho certeza que isso fez diferença também na cura da Mel, sabe? Com certeza, energia positiva sempre, né? Sempre, Energia sempre. positiva atrai coisa positiva, não tem como mudar isso, né? É, e depois eu vou contar um pouquinho da história, como a Bruna entrou na nossa vida, né, Mel? Por que que a gente é tão grata, né? Essa história eu já contei, eu sempre conto para muitas pessoas e toda vez eu me emociono muito. Então eu acho que a gente tem que sempre contar mesmo, né, Mel? É. E Bruna, assim, como que você é pediatra, né? Sim, sou pediatra de formação e depois eu parti para o mundo da cardiologia pediátrica. Mas hoje em dia, né, a maioria dos cardiologistas pediátricos, eles têm a pediatria de formação. Não era assim antes. Antes, os cardiologistas de adulto que se especializavam em cardiopatias congênitas. Então, hoje o que a gente tem é um mix aí de profissionais, né? O que é bom também, porque esses profissionais, esses cardiologistas de adulto, eles estão cuidando deles agora que estão se tornando pessoas adultas, né? Que antes não acontecia. Sim. Né? A cardiologia pediátrica é uma especialidade muito nova, 40, 50 anos. Então, é hoje que a gente está vendo esses cardiopatas virarem adultos. E aí, quem são esses profissionais que atendem, né? Eles não querem vir no consultório cheio de bichinho e cheio de nenê na sala de espera, né? Sim. É um pouco constrangedor. Mas hoje em dia é o que acontece. Às vezes na sala de espera a gente tem um bebê de dias de vida e uma pessoa de 50 anos esperando para ser atendido. E o que é bom pra gente, né? Porque, assim, me diz que, por conta, né, de vocês, profissionais, a minha filha, ela vai ter aí uma qualidade de vida longa, né, Mel? Né? Você quer fazer alguma pergunta pra Bruna? Pergunta aqui, ó. Qual a pergunta que você quer fazer? E assim, nós nos conhecemos no HCOR, né? Foi durante o período de internação da Mel, da cirurgia da Mel. E lá você tinha muitos contatos com as pessoas com síndrome de Down também. Lá o HCOR, por ser uma referência, a gente tem de tudo. Parece que é muito comum ver tudo que a gente vê lá, mas não é, né? Mas como lá é um grande centro, acaba que sim, tem bastante criança com síndrome de Down, porque 50% deles tem cardiopatia, então acaba que chega mesmo, né? Que nem a gente estava falando, né? Nossa sala de espera, praticamente metade é criança com síndrome de Down. Então é o nosso dia a dia mesmo. Que legal. E conta pra gente, doutora Bruna, como que foi a sua inclusão, né, nesse mundo de síndrome de Down, né? Como começou, né? Onde você começou a conhecer as crianças, as pessoas? É assim, a cardiologia pediátrica já inclui a gente nesse mundo da síndrome de Down, né, por si só. Mas o primeiro contato que eu tive, assim, como ainda era acadêmica, né, não era médica, né, acadêmica de medicina, eu estava no 2º ano. Logo que eu entrei na faculdade, uma chefe minha me pegou pela mão e falou assim, você precisa de um trabalho científico, porque isso enriquece o currículo e vamos lá que eu vou te ajudar. Era uma chefe lá da Santa Casa, mas que eu já conhecia de infância, né? E ela é de formação, ela é pediatra e ela é ebiatra. Ebiatra é um segmento da pediatria que só cuida de adolescentes. E aí a proposta dela foi, vamos fazer um trabalho em cima dos adolescentes com síndrome de Down.
porque lá na Santa Casa eles tinham acabado de montar. Eu digo acabado, era recém, porque tinham seus 6, 7 anos de ambulatório, mas era um ambulatório específico de crianças de síndrome de Down. Então, tinha tudo. Tinha desde pediatra geral até cardiologista, fono, psicólogo, físio, tudo que o Down precisa estava lá. E aí ela quis trabalhar neste mundo. Tá, mas o que a gente vai ver, né? O que nós vamos falar sobre? O que seria, né? O que do Down a gente pode Explorar de diferente, que na verdade nunca foi explorado, né? E ela, como é biatra, né, o mundo da adolescência que ela vive, ela falou, não, vamos pesquisar sobre a sexualidade dos adolescentes com síndrome de Down. E aí, eu e mais 2 amigos montamos com ela um questionário e a gente matava a aula para ir lá, entende? Toda terça-feira no ambulatório, selecionava as crianças que estavam de acordo com a idade, que era de 10 a 20 anos, que é a definição de adolescência, né? E falava com os pais, aplicava o termo de consentimento e aí ia com eles para uma sala e fazia todo o questionário. Meu Deus. E aí, aquilo já quebrou um primeiro tabu para mim, porque eu falava, gente, né, acadêmico do 2º ano, mas o que eu vou perguntar, né? Eu vou perguntar se esse adolescente tem relação sexual? Será que ele tem? Será que ele não tem? Eu fico com vergonha, né? Foi um tabu quebrado ali, né? Mas assim, primeiro eu falava assim, tá, será que eles têm esse lado, né? Porque é a primeira coisa que vem na cabeça. E isso eu não tô falando de muito tempo atrás, hein? Não. Foi em Sim. 2007. Eu acho que é um tabu de muita gente, assim, até eu acho que antes da gente entrar nesse mundo, até mesmo nós tínhamos esse tabu aí, se realmente como que é, né, a sexualidade deles. Verdade, E, assim, o que eu eu achava me que era mais deparei- aflorado, assim, né? O que eu me deparei, não, isso não existe. Isso é um mito, de falar que a criança com síndrome de Down tem uma sexualidade aflorada, são hipersexualizados. Isso se falava muito, né? Sim. Isso não existe. Mas eles têm desejos como qualquer pessoa. Que, na verdade, acabavam sendo retraídos, né? Então, talvez eles se aflorem mais porque Os pais seguravam muito. seguravam demais. Os próprios pais, então. Os próprios pais. Eu me deparei com mães que ficavam um pouco assim desconcertadas com as perguntas do questionário. E aí, com o tempo, a gente foi pegando jeito. Eu mostrava as perguntas antes pra mãe, pra dar uma descontraída, né? Ó, eu vou perguntar sobre isso. Ai, não, mas isso aqui ele não faz, né? Ficava aquela coisa meio assim. Mas, no fim, a gente conseguiu um número muito legal de adolescentes entrevistados. E concluiu o trabalho com sucesso, acabou sendo publicado aí em vários lugares, até em revista internacional, quando eu achei que ninguém ia nem se interessar pelo assunto. Que demais. O nosso trabalho virou até um capítulo de livro, então isso foi em 2007. Eu acredito que falar sobre isso hoje deva ter uma repercussão muito mais legal, né? Nossa, que legal. Que legal. Muito. Que bacana. E o que foi, assim, né, que eu acho que se hoje a gente pegasse, fosse fazer esse trabalho, seria diferente. Porque hoje não tem tanto tabu assim, Sim. né? E naquela época, o que eu tinha lá, né? Eu tinha os adolescentes mais, assim, que começaram o acompanhamento lá no ambulatório desde pequeno, eles eram muito mais desenvoltos, espertinhos e tudo mais, né? E só que esses adolescentes naquele momento tinham 10, 11 anos, então não era o melhor momento para eu explorar isso, porque nenhuma criança nessa idade, a gente vai falar de namoro, né? Uhum. E o adolescente, eu lembro que o mais velho que eu entrevistei lá, que tinha 19 anos, ele era muito pouco estimulado, então ele mal entendia as minhas perguntas. Então, acho que naquele momento, talvez eu não tenha conseguido a melhor informação sobre esse assunto, mas hoje, né, com as crianças, com toda essa informação e todo esse estímulo que as crianças vêm recebendo, talvez hoje esse trabalho tenha uma outra repercussão, né? Mas é muito legal você falar sobre isso, porque sim, né, eu quando eu recebi o diagnóstico da Mel, a gente pensa em tudo, né, não tem como, né, você vai namorar, você vai casar, algumas Claro. coisas que a gente sabe que ainda tá muito distante, mas que a gente se preocupa muito com o futuro, né. Claro. E hoje eu vejo, né, nos eventos que a gente faz, né, casais, né, de pessoas com síndrome de Down morando sozinha, enfim, pode ter filho também, né. Podem, tem uma questão aí de infertilidade, principalmente nos meninos, mas não é 100% dos casos, então sim, podem ter filhos. Com E a toda criança certeza. cardiopata, ela também pode ter filho? Eu tô Depende perguntando aqui da- que eu quero ser vó. Viu, Nanão? Depende. Mas eu quero ser vó. Depende da cardiopatia, né? Se essa cardiopatia foi corrigida e não ficou com nenhuma lesão residual, que a gente chama, sim, com certeza. Com toda certeza pode engravidar. Que legal. Agora,
Se eu tenho algum grau de insuficiência cardíaca, alguma lesão residual, alguma coisa que comprometa, né, que leve a uma insuficiência cardíaca, né, então que comprometa ali a qualidade de vida da pessoa, você permitir que essa menina engravide, né, você aumenta muito a quantidade de líquido no corpo e sobrecarrega esse coração. Mas, no geral, se a cardiopatia foi corrigida, não tem porquê não deixar. E isso a gente está falando de não só de uma pessoa com síndrome de Down, Sim. né? A gente está falando de um qualquer indivíduo... pessoa cardiopata. Cardiopata. Cardiopata congênito, né? Sim. Doutora, eu queria fazer uma pergunta. A gente estava aqui falando sobre cardiopatia, né? E Luca é cardiopata corrigido. E achei interessante na forma como que a senhora falou, referente a Laura, filha do Júnior, que ela nasceu com uma CIA e uma CIV. Isso. Então, eu queria que a senhora explicasse a diferença do defeito do septo, que foi o caso do Luca, e o caso da Laurinha, que tem muitas crianças com a síndrome de Down, que umas vêm só com uma CIA, Sim. ou só com uma CIV, e isso assusta as famílias. Sim, a gente tem bastante caso, né, de acolhimento, de preocupações de pais em questões de cardiopatia. Certo. Então, é assim, em primeiro lugar, o que a gente sabe de frequência de cardiopatia congênita no Down é 50%. Então, se você tem um diagnóstico da trissomia do 21, é obrigatório fazer um eco, porque nem toda cardiopatia leva um sopro. Então, não é uma coisa que, não tem sopro, não tem nada. E é uma coisa que a gente vê muito aí afora, né? Brasil afora. Sim. Então, a gente fica muito mal acostumado aqui em São Paulo, em grandes centros, né? Que o eco tá logo ali, é só ir lá e fazer, né? Até mesmo via SUS. Mas não é o que acontece aí no meio do sertão nordestino, né? Sim. Lá no meio da Amazônia. Então, assim, se você tem o diagnóstico de trissomia, é mandatório fazer um eco. Aí, falando das cardiopatias especificamente, a mais comum em toda a população, na população geral, e aí inclui a criança com Down também, é a CIV, tá? Só que existe uma cardiopatia que é muito relacionada com a síndrome de Down. Então, se a criança tem Down, a chance de ter essa cardiopatia é muito maior do que na população geral, que é o defeito do septo atrioventricular, tá? Sim. E são cardiopatias, assim, a princípio, com os mesmos sintomas do começo, né, lá no início, mas com acompanhamentos e repercussões diferentes ao longo da vida, né? Então, falando especificamente da Laura, né, que CIA, CIV. Então, CIA é a comunicação interatrial, é um buraquinho ali em cima do coração. Dependendo do tamanho desse buraquinho, ele tem maior ou menor repercussão. Mas é uma coisa que tem que acompanhar e, às vezes, dependendo, fecha sozinho, que é o que parece que está acontecendo ali com ela. E, dependendo de como for, você pode, se for só uma CA, você pode até ter uma abordagem via cateterismo. Então, não necessariamente é cirúrgico. Sim. Tá? A CIV é a comunicação entre os ventrículos, então é na parte de baixo do coração. E aí, dentro da CIV, você pode ter, dentro dessa parede, né, que divide os ventrículos, você tem a porção muscular dele, você tem a porção membranosa. A CIV que está na porção membranosa, ela não fecha sozinha. Essa daí provavelmente vai ser cirúrgica. É claro que se for muito pequena, a gente acompanha. Mas não fecha sozinha porque é uma porção da parede que não tem como desenvolver, né? No caso da Laura, é uma CIV muscular. Então, na região muscular, esse músculo pode crescer e fechar espontaneamente esse buraquinho. Ou não fecha espontaneamente, mas na hora que o coração contrai, ele fecha na contração. Então, aí não tem passagem de sangue, não tem repercussão, tá? Mas tanto a CIA quanto a CIV são cardiopatias que, se forem para cirurgia, uma vez que você faz a cirurgia é definitiva, é corretiva. Né? Então, teoricamente, está curado, não tem outras cirurgias pela frente. Não vai receber alta, porque vai ter que acompanhar. Quando fecha a CIV, a gente tem que acompanhar o ritmo do coração, tem chance de bloquear lá para frente, então tem que acompanhar. Mas curou, né? Dificilmente vai precisar de uma nova cirurgia. Legal. E o forame oval, doutor, o que é? O forame oval é uma estrutura que todo bebê, todo feto precisa ter para sobreviver dentro do útero, né? E ele é uma estrutura que ele tem tipo como se fosse um flapzinho, né? Uma tampinha, né? Então, por diferencial de pressão, esse sangue passa pro lado, essa tampinha abre, esse sangue passa.
Então, para o bebê viver dentro do útero da mãe, todos nós tivemos esse forame oval em algum momento. Na hora que o bebê nasce, que respira, que mudam as pressões, essa tampinha ela tende a se colar e esse forame tende a se fechar. Mas em 20% da população ele continua aberto. E a gente também não faz nada com isso, tá? Tem algumas coisas que podem acontecer em pacientes mais velhos, mas na criança a gente nem faz nada com isso, nem precisa ficar acompanhando. Tem gente que fica vindo no cardiologista por causa de forame oval, não precisa, tá? Tem gente que tem ele aberto e nem sabe. O nosso obstetra, ele descobriu recentemente que ele tinha o forame oval aberto ainda. É isso. Né? Já com 40 e poucos anos ele foi descobrir. Isso, exatamente. Então, às vezes a gente recebe algumas pessoas, assim, que tiveram uma consequência grave, né? Que é o que eu falo, né? Mais velho pode dar problema, né? Chega gente pra gente ainda, porque é adulto, né? Acaba chegando pros pediatras, mas vem pra gente. Ah, teve um AVC. E aí vai ver, tem o forame oval lá. Então, pode ter vindo de uma trombose da perna. Se você não tivesse o forame, esse trombo, na hora que ele se desprende, ele iria pro pulmão. Mas com o forame aberto, ele ganha o lado esquerdo do coração e pode fazer um AVC. Mas você tem que ter a trombose, né? Então, assim, isso é doença de pessoas mais velhas, né? Mas o forame oval em criança pequena, a gente não faz nada, não precisa ficar acompanhando, ficar fazendo eco, a ecoterapia, né? Não precisa. Mas quando ele fica aberto, ele tem muita chance de fechar ainda após o primeiro ano de vida. Então, agora nesse novo eco que você vai repetir, pode ser que você já encontre esse forame fechado. Legal. Uau, já é uma consulta, né? Ai, que delícia! É uma consulta. Você sabe que quando eu descobri, eu falo em todos os episódios eu falo, eu descobri no parto que Luca tinha a síndrome de Down. E aí, posterior a isso, eu descobri a cardiopatia do Luca. É uma coisa levando a outra, né? É necessário. Né? Exatamente. E aí, doutora, como foi difícil encontrar médico? Especialista em cardiopatia congênita? Não, como foi difícil encontrar um médico que me tranquilizasse, que falasse para mim assim, Paula, vai ficar tudo bem, né? É um problema cardíaco grave, a gente sabe que porque é uma cirurgia invasiva, né? É peito aberto. A gente sabe que... Então, eu lembro do meu marido, quando a gente foi chamado numa salinha, e aí uma cardiologista do hospital, ela não soube me dar essa explicação. Ela não soube. E aí, o meu marido, eu lembro que eu me emocionei naquela hora, porque a preocupação dele era quais as chances do meu filho viver. Foi essa pergunta que ele fez. Né? E é a pergunta que a gente se faz, e a pergunta que os pais se fazem também para eles. Meu filho vai morrer de cardiopatia? É o que acontece, a gente vê muito profissional querendo explicar a cardiopatia, explicar o que está acontecendo, né? Olha, a malformação é assim, assim, assada, essa válvula é assim, assim, assada. Quando os pais só querem saber se vai ficar tudo bem. Se vai ficar tudo bem. É isso mesmo. E uma coisa simples, né? Que se hoje eu descobrisse, né? Eu sou uma mãe que descobriu há 2 anos atrás. Mas hoje, se eu descobrisse que o coração, ele é dividido em 4 partes, né? Aí tem lá o meio, aí o Luca tinha 2 buraquinhos, a gente ia precisar fechar... Olha que coisa fácil. Olha só, Paula, o que você precisa fazer? Fechar esses 2 buraquinhos. Ele nasceu com uma válvula só. Vai ter que transformar a outra a gente vai transformar, vai cortar ela, vai transformar a válvula em 2 e vai ficar tudo bem. Não foi isso que eu recebi. Foi uma cena de terror. Cada médico que eu passava... Mas isso é uma coisa ainda bem comum, assim. A gente começou a falar qual foi o meu primeiro contato, né, com a síndrome de Down. Então, eu vou falar de um segundo contato que tem a ver com, pegando gancho aí, né? A vida acadêmica me levou a escolher pediatria. Eu tinha cardiologia em mente, mas eu achava que era cardiologia de adulto. E aí a vida foi me levando até que eu cheguei na cardiologia pediátrica, que não tem nada a ver com cardiologia de adulto, né? E eu era residente lá do HCOR. E aí eu recebi uma ligação de uma super amiga da minha mãe, me pedindo um pedido de ajuda. O zelador do prédio dela, muito querido, um funcionário de muitos anos lá, tinha acabado de ter uma filhinha
E eles também descobriram no parto que ela tinha síndrome de Down e que tinha a cardiopatia. E, na verdade, a ajuda que ela me pediu foi pra ver, porque SUS, né, é aquela coisa, pra ver se eu conseguia ajudar de alguma maneira, porque ela ia precisar operar. E aí eu falei assim, não, então vamos marcar um dia, eu vou na sua casa e eu atendo eles e explico sobre a cardiopatia, porque lá no HCOR, assim, graças a Deus, a doutoria é uma mãe, né? Sempre que a gente precisou, a gente consegue colocar as crianças pela filantropia lá. Depois, hoje tá um pouco mais difícil, né? Tem questões políticas aí envolvidas, mas assim, a gente consegue, né? E a parte da filantropia funciona muito bem lá. Então, quanto a isso, eu tava tranquila. Eu sabia que eu ia conseguir puxar, mas eu precisava entender qual era a condição daquela mãe. Mas eu era só uma residente de cardiologia, né? Quem era eu? Eu sabia um pouco da furosemida e do captopril, mas, né? A gente aprende com a vivência, não tem jeito, né? E aí fui lá eu achando que eu ia com o meu estetoscópio escutar um sopro, e aí eu ia dar a furosemida e o captopril, né? E eu me deparei com uma mãe com olheiras que vinham até aqui, assim, ó. Mas aquelas olheiras, elas não eram de cansaço físico. Tava muito nítido naquela mãe que ela tava arrasada, arrasada. Ela não sabia o que fazer com aquela criança. E a maior questão dela não era cardiopatia, claro. É uma segunda preocupação. Só que antes disso teve uma bomba que foi jogada, uma bomba de uma informação que foi jogada no colo dela. E tchau, você tá de alta. É isso. Então, quando eu me deparei com aquilo, e graças a Deus eu tive a sensibilidade de perceber isso, eu fiquei lá 1h30 com eles e eu praticamente não falei da cardiopatia. Eu falei de tudo que podia acontecer, de tudo que ela podia conquistar e de tudo que eles podiam fazer para que isso acontecesse. Na verdade, eu acolhi aquela mãe. E foi a melhor coisa que eu fiz por eles e pela criança. A segunda melhor coisa foi conseguir colocar ela no HCOR, claro, porque ela foi operada, curou, é uma CIV, né? Acompanha até hoje. O pai me manda fotos anualmente dela, né? Ai, que hoje com 8 aninhos. Que coisa mais linda. Chama Gabi. E só que, o que aconteceu, né? Naquele momento que eu consegui acolher aqueles pais, eu mudei a dinâmica. Eu mudei a energia, né? Eles se tornaram positivos, eles viram uma luz no fim do túnel. Sim. Né? Não tô falando da cardiopatia, mas também da cardiopatia, claro, porque além do diagnóstico, quando você não está esperando, você tem essas incertezas do que vai acontecer. Como eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? Eu tenho uma cardiopatia também. É cirurgia, é um monte de coisa. O que vai acontecer? Vai sobreviver? Não vai? Então, eu não tenho só uma única informação que foi jogada no colo deles e beijo, me liga, né? Foram 2 bombas e que eles não sabiam o que fazer com aquelas 2 informações. Só que para eu conseguir falar que vai ficar tudo bem com a cardiopatia, eu primeiro preciso falar que vai ficar tudo bem em relação à trissomia do 21. É isso. Nossa, e você sabe que a gente tem um grupo de gestantes, né? E que importante, né? Trazer esse conteúdo para as mães que estão agora, tanto nos exames que você falou, do exame lá no neonatal, sim, fazer os exames cardiológicos, fazer a eco, mas disso, porque a maioria das mães, elas vêm com as 2 bombas mesmo, né? E ao mesmo tempo, ao mesmo porque tempo. o diagnóstico é junto, né? E assim... Diferente de uma mãe que tem o diagnóstico pré-natal, ela já veio assimilando aquilo de alguma maneira, mas o diagnóstico no momento do parto... É muito sério, porque a forma como você recebe a notícia já não é fácil. Para aquela mãe que acabou de receber o seu filho e recebeu o diagnóstico. Aí vem mais uma bombona, né? Não é nem uma bombinha, é uma bombona. A maioria das crianças com a síndrome de Down não era nem... essa médica nem falou dessa forma. Ela falou... a maioria dos Downs... não, ela nem falou 50%, ela falou até mais que 50%. São cardiopatas e a maioria com o defeito do septo. Eu não sabia nem que era isso. Fala, o que é cardiopatia? Eu falei, já começa aqui que é cardiopatia. meu Deus. Eu falei, primeiro, o que é cardiopatia? Segundo, que defeito é esse? Né? Porque até então... O nome não ajuda muito, porque é um defeito, né? Ele remete a uma coisa ruim. Ruim. Não é um nome que ajuda. É diferente da comunicação interatrial. Tá bom, uma comunicação. O defeito já tem um peso, né? Já tem um peso. E você sabe que, assim, você falando, eu lembrei que quando eu fui procurar também,
quando eu recebi e eu sabia que a Mel tinha o desvio, né? Eu falo, desvio e defeito é a mesma coisa, né? Desvio de septo, atrioventricular. Não, o desvio de septo é outra coisa. Assim, acaba que você não tá dizendo a cardiopatia. Então é o defeito, tá. É defeito do septo atrioventricular. Então, que o defeito nada mais é a falta da válvula. Na verdade, você tem células especializadas ali no meio do coração, né? Que tem um nome específico. E que fazem essa junção da parede que vem de cima, a parede que vem de baixo e a formação das válvulas. E aí, é assim, ó, a parede vem de cima e forma essa válvula, a parede vem de baixo e forma essa, e fica ali um restinho, que é a comunicação atrioventricular. Se eu tenho o defeito dessas células que fazem todo esse contexto, eu vou ter entre aspas, esse é um grande buraco dentro do coração, né? Buraco. É uma válvula única, então não se formaram duas válvulas. É uma válvula única. A parede de cima não encontrou nada, não teve com quem fechar, e a parede de baixo também não encontrou nada, não tem com quem fechar. Então fica um buraco embaixo, um buraco em cima e uma válvula única, então é um grande buraco. E na cirurgia, por exemplo, da Mel, né, eu acho que em todas, né, é um tecido que é colocado, que é um tecido do boi. De pericárdio bovino. Olha isso. Ele é tratado, ele não tem célula, então ele não tem chance de rejeição, e ele estica, né? E aí, então, ele cresce junto. E olha que legal, depois, né? Depois que eu encontrei a médica certa, depois que eu encontrei a doutora que cuida do Luca, que vocês trabalharam junto, é uma equipe sensacional, é uma equipe grande, sensacional. E aí ela nem desenhou, ela só falou para mim o que era. E nada mais resolver, né? E nada mais é do que uma cirurgia plástica. Gente, aí eu arte, falei, na verdade, né? gente, era isso, né? E a gente sofre sim, mas sofre porque você acha que um defeito Peraí, só um não minutinho, tem um reparo, né? que a Mel vai falar tchau, fala assim agora. Tchau, Mel. Agora eu vou ali com o papai. Um beijo. Que eu quero brincar. Esse assunto ficou muito sério. Depois eu volto. Brincar com o papai. Que você tinha aquilo na cabeça, né? É um defeito. E o defeito te remete a essa coisa de tipo, não vou conseguir consertar nunca, né? Sim. E sim, tem como. Tem como. Que na verdade, se eu tivesse recebido a orientação dessa forma, sim, eu teria ido embora para minha casa mais tranquila. Aí eu comecei a procurar mais médicos, aí eles começaram a deixar minha cabeça mais confusa. Falei, opa, peraí, chega. Agora chega. Agora vamos para os lugares. É o momento de escolher um médico aí. Sim. Isso. É isso que eu ia falar. Porque quando eu descobri também, eu pensei a mesma coisa. Eu pesquisei, eu queria saber, porque eu sempre falo para as mães, né? Que as mães pedem indicação o tempo todo. Eu falo assim, deixa o seu coração escolher, né? Porque assim. Inclusive o cirurgião. Inclusive o cirurgião. O seu coração, ele pode ser o melhor. Se o seu coração não escolher ele, né? Não bater o santo, você não vai entregar seu filho. Não vai. Exatamente. Tem que acontecer, né? E a primeira cirurgia que eu passei para conhecer foi a única vez que eu passei mal dentro de um consultório recebendo algum diagnóstico. Porque eu recebi o diagnóstico da Mel, da trissomia, inclusive da cardiopatia, mas eu acho que a forma que foi falada foi de um jeito. Quando eu entrei e ela me passou a informação da cirurgia, e ela falou assim, você sabe quais são os riscos, né? Uhum. E a primeira coisa que ela me disse, ela falou assim, você sabe como que é feita essa cirurgia? Não, né? Não sabia nada. Ela falou, você sabe que a gente vai ter que abrir, né? O peito dela, o coração, você sabe os riscos de bactérias. E ela só foi falando coisas negativas. Eu comecei a passar mal. Eu comecei a fazer assim, meu marido já sabe. Comecei a fazer assim, ele falou, ela tá passando mal. Eu prendo meu cabelo, eu tô passando mal, gente. E aí, eu saí, assim, desnorteada. E aí eu fui atrás e encontrei, né, o doutor Marcelo Jatene, que ele foi o cirurgião que corrigiu a cardiopatia da Mel. Eu sou muito grata a ele também. E foi assim, foi uma aula. Ele provavelmente também te expôs os riscos, mas de uma maneira diferente. Totalmente diferente. Na verdade, ele deu uma aula mesmo. Ele pegou um coração, ele mostrou tudo. E ele foi explicando bonitinho ali. E a gente. Só que ele falou de uma leveza, assim, sabe? Sim, que tem os riscos, né? Mas assim. Claro, ele falou que. Vocês precisam saber. Só que assim, se você procura a pessoa, você tá atrás de uma esperança. Você praticamente começar a explicação com. Se você sabe os riscos, você está jogando um balde de água fria.
Então, você primeiro vai falar assim, sim, é cirúrgico, a cirurgia é feita desta maneira. Dentro do coração, vou fazer isso, 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 vou transformar essas válvulas, eu vou fechar em cima, eu vou fechar embaixo, né? Ela vai sair, vai para uma UTI, vai se recuperar, vai ter um dreno ou outro. A gente tem que falar essas coisas, porque senão vocês chegam na UTI e levam um susto, né? Saem, Sim. às vezes sai com o tubo, às vezes sai estubado. Isso eu acho que tem que ser exposto, mas talvez não neste primeiro momento. Né? Esse primeiro momento é aquele momento que você chega cheio de esperança. Sim. Então, sim, eu vou te dar esperança, porque tem esperança. Sim. Né? Hoje, assim, os riscos são muito baixos, né? E ele falou isso, os riscos são muito baixos. Muito Então, baixos. assim... Posso mentir e falar que é zero? Não é zero. Não é. Mas são muito baixos os riscos. Então, sim, tem muita esperança. Né? Então, sejamos positivos, vai dar certo. E aí, depois, num segundo momento, quando aqueles pais já assimilaram que vai ser a cirurgia, o que vai acontecer, aí você explica o que eles vão encontrar lá, Sim. né? Sim. Você sabe que a gente faz o acolhimento de gestantes, né? E jamais eu falo para as meninas que a gente tem que falar o pós. Sim. Tem, porque eu fui com uma Né? ideia de pós, e o pós foi muito diferente do que da ideia que eu tinha, Cada assim. um tem um pós-operatório. Né? O Luca, em 14 dias, ele saiu do hospital. Ele foi operado, ele saiu entubado, ele estubou depois de um dia. Sim, Foi rápido. E aí veio com dreno. Sim. Assustou? Assusta. Muito. Claro. Porque isso é para qualquer cirurgia. Sim. Isso é para uma cirurgia de dente, gente, também. Sim. Né? Eu acho Mas que... você sabe que lá no Agacor eu falava, eu sou a carrasca, né? Porque eu ficava no período da tarde, que é quando os pacientes internam, né? E a hora que eles internam, eu vou lá receber. E eu sou a carrasca, eu que falo sobre tudo que eles vão encontrar no pós-operatório, né? Mas eles já vieram com todas essas informações. O doutor Marcelo já deu as informações, o cardiologista já tinha dado as informações. Então, você já sabe o que vai acontecer, que vai ser operado. Uhum. E aí, mas eu tomava o cuidado de perguntar para os pais assim, você quer saber o que você vai encontrar? E assim, por incrível que pareça, eram poucos, mas tinha mãe e pai que falavam assim, eu não quero ouvir. Eu também tenho que respeitar. Sim. Né? Porque se É uma você não decisão quer ouvir, deles, É uma é. decisão deles. Mas a maioria queria, eu quero saber o que eu vou encontrar. Então, eu pegava um papel e eu desenhava um bonequinho. Ó, vai sair com uma sonda no canal do xixi. Aí eu desenhava a sonda. Vai sair com um dreno aqui. Eu desenhava o dreno. Aqui eu desenhava a cicatriz. Vai sair com fios de marca-passo. O que é fio de marca-passo? Para que é isso? Para que serve? Meu filho vai ter que usar o marca-passo, a primeira coisa, né? Isso. É. Vai sair com fio? Sai com fio? Como assim, né? Então, aí você explica o que é o fio, para que serve, se ele vai ser utilizado ou não, em quais situações ele seria utilizado, e quando ele não é utilizado, que a gente retira. Ele é um dispositivo de segurança, né? Mas eu desenho os fios, porque na hora que tá lá na troca de curativo, de repente aparece aquele bando de fio, pô, eu fui avisada, né? Quando você já sabe o que esperar, o baque sempre vai ser grande. Sim, sempre. E eu falo, por mais que a gente se preparou, Não, chega não lá, tem você como. fala assim, parece que... Mas se eu falar, Zero, ele assim, vai operar sabe? e vai chegar bem na UTI, na hora que você chega e encontra aquele bando de fio em cima do seu filho, e aquele bando de monitor apitando, aquilo vira um pesadelo. Você vai sonhar com aquilo por muito tempo, né? Sim, e com o Mas se barulhinho você- também. com O o barulhinho também. fica, né? Então, se você já sabe o que esperar, claro que você vai ter o baque, mas você vai ter força para encarar aquilo. Sim. Você sabe que faz parte, você sabe Sabe que faz não é parte, com o que seu não filho. aconteceu nada de errado. É, que não né? foi só com o seu filho. Todas as Exatamente. crianças ali Exato. estão passando Exatamente. da mesma forma. Eu lembro de 2 casos, assim, da cirurgia do Luca, eu lembro de 2 episódios. Um episódio foi quando entrou um exército mesmo, parecia o exército que... Parecia não, era o exército que Deus tinha mandado. Era muita gente no quarto. Uhum. Era muita gente no quarto. Que eu olhei as pessoas entrando, eu falava, meu Deus, está na hora. Foi antes dele operar. Antes dele operar. Entrou a cirurgiã, aí depois entrou o anestesista, aí entrou a cardiologista dele, aí entrou a enfermeira, não sei quem, tinha acho que umas 20 pessoas ali. Aí, doutora Beatriz, querida, falou pra mim, gente, desculpa,
Mas ela falou para mim assim, quer fazer algum pedido? Aí eu disse, quero fazer um pedido. Eu já até imagino qual é o seu pedido. Me traz ele de volta. Só isso. Me traga ele de volta. É o único pedido, né? Se você me trouxer ele de volta, já tá tudo bem. Ela disse, me espera na sala de na sala de cirurgia. Daqui umas 7 horas, 6 horas e pouco, eu tô lá na porta pra gente conversar. E aí ela saiu. Aí eu falei, Renato, tá na hora, vamos! Aí ela saiu. Aí ela falou, deu tudo certo. Aquele foi o melhor momento da sua vida. Eu não falei pra você que eu ia te devolver ele? Sim, esse foi um momento lindo. Eu falei, ai meu Deus, graças a Deus. Pronto, sentei lá e lá eu fiquei. Aí ela falou, agora você sobe, que deixa ele voltar, a anestesia começar a voltar e ele já vai subir. Aí tá bom. Aí tô lá, aí tava no quarto esperando, eu falei, nossa, mas que demora, né? E falava, nossa, mas tá demorando demais. Aí chega a querida da doutora Lili, e ela tá lá do meu lado, ela tá do meu lado, ela falou, do jeito que ela falou, eu não esqueço também, ela falou, você viu, correu tudo bem, a cirurgia? Falei, sim. Aí ela falou, agora vamos lá receber ele? E ela tava do meu lado, aí eu tava sentada, assim, era uma poltrona, aí ela do meu lado, ela falou, olha pra ele. Aí eu olhei e ela falou, correu tudo bem, ele tá ótimo. Então, aqueles fios, aquela coisa toda, meu filho entubado, ficou tudo bem. Sumiu naquele E outra momento. coisa que ela fez, que daí, eu lembro que ela me abraçou, e eu chorei, e depois realmente ficou tudo bem. Então, eu acho que é só isso que a gente precisa. Aí vocês não precisam de nenhuma informação Não precisa muito de mais técnica, nada, né? A gente só precisa... Você não quer saber quanto tempo foi de circulação extracorpórea? Não precisa. Não, você só precisa saber que foi tudo bem. Parece que assusta mais com essas informações, né? Quando tem Exatamente. termos médicos que a gente não sabe falar, aí já... É isso. Meu Deus, deve ser muito grave. Não consigo falar essa palavra. Né? É isso mesmo. E aí, por mais que a gente tenha certeza que vai dar tudo certo, que existe aquela parte do lado positivo, porque existe, né? A Monize que tá ali, ela falou pra mim, lembro que ela falou pra mim uns dias antes de Luca operar que se ela soubesse que eu conto isso em todos os podcasts também, vou continuar contando até quando o Luca tiver 100 anos. Enquanto assistir podcast, vocês vão saber desse assunto. Vão saber do assunto que a Monize falou. Que se ela soubesse que ia ser tão leve, que ia ser mais leve, ela não teria sofrido tanto. E eu também. Eu não teria sofrido tanto. Mas eu acho que é importante a gente deixar essa emoção. Porque ela faz parte da gente. Faz parte dessa emoção. Eu falo que eu acho até estranho você ver pais que estão muito bem assim. Ah, não, pode ir, opera lá, tô esperando. Não é assim. Exatamente. Né? Alguma coisa eu sei, algumas mães falam, ai, desculpa que eu tô sentindo assim. Eu falo, estranho seria se você não tivesse assim. Né? Com tudo, com diagnóstico, qualquer diagnóstico estranho seria, né? Porque é uma coisa que a gente, por mais que abrace, que fale que vai ficar tudo bem, é uma coisa que a gente não vai tirar de vocês e nem deve. Porque é algo que vocês têm que passar. Teve uma outra médica também, que ela é uma querida, ela esteve no Daulândia, a doutora Flávia Navarro. Sim. Doutora Flávia a doutora Navarro, Flávia, ela acompanhou a Mel também. Ela acompanhou o Luca também. Eu lembro que, eu não sei o porquê, mas ela passou, né, que era plantão dela, aí ela passou... Aí ela me fez ela fez algumas observações, assim, e ela viu que eu estava quietinha, olhando para o Luca, assim. Aí ela começou a conversar comigo, a conversar, e a gente começou a conversar sem nada. Sim. De repente, eu desabei a chorar. E eu lembro que ela também foi tão querida que ela ficou em silêncio junto comigo. Ela ficou em silêncio, a sala ficou em silêncio, eu e ela em silêncio. Ela esperou eu respirar, eu voltar, e aí ela me explicou, esse dreno aqui, ele tá aqui por causa disso. Isso aqui também, mas isso aqui vai sair, tá? Isso aqui vai ficar tudo bem. Sim. Isso aqui saiu, mas a gente vai colocar de novo, né? Porque
quando entraram na sala, e aí falaram, vai ter que trocar isso aqui por causa disso, por causa daquilo. Aí eu comecei a entrar em desespero de novo. Falei, ai meu Deus, o que está acontecendo? E não, essas equipes que são preparadas, gente, elas são geniais. Sim, tanto que quando eu estava internada com a Mel, passava. Mas na verdade é engraçado, né? Curioso, porque eu queria saber de tudo. Eu ficava estudando, lembra? Eu ficava estudando, assim, tudo. E aí, quando passava, enquanto a Mel estava internada, passava uma equipe com o Dr. Carlos, como que é? São estudantes? Sim, são os residentes. Os residentes, isso, são os residentes. E aí ele vai passando... leito por leito. Leito por leito. E dando uma aula. E dando uma aula. Eu ficava, assim, escutando a aula inteira, assim. Eu não perdia o momento. O Dr. Carlos tá passando, eu quero ir lá pra assistir essa aula. Eu queria entender tudo, assim. Então, assim, quando eu queria entender, porque quando ele falasse, alguém falasse qualquer termo médico ali, eu falava... mas isso aí eu já sei o que é, não é nada, sabe, assim. Então eu queria muito saber o que estava acontecendo, eu queria muito saber a informação, então é muito importante também a gente buscar isso, né, buscar entender o que está acontecendo, o que estão fazendo com os nossos filhos, sim, né, porque graças a Deus, a Ana, nós tivemos o Joca também em lugares maravilhosos, com equipes maravilhosas. Eu não tenho o que falar do HCOR, né? Só voltando, quando eu estava em busca, que eu escolhi o Dr. Marcelo Jatene, eu falo, além de eu falar assim, deixa o seu coração escolher, eu falo, se atente aos sinais. Porque um amigo do meu marido, ele mandou uma matéria do Dr. Marcelo Jatene falando o consertadorzinho de corações. Não, minto. O consertador de coraçõezinhos. Tá. E aí era uma matéria que já tinha falado o nome do Marcelo ali pra gente. E uma matéria que a gente assistiu no Fantástico. Minha mãe estava assistindo. Aí ela, vem ver uma matéria sobre a cirurgia cardíaca e tal. E a Mel eu já passava com o doutor. Sim. Com o doutor, eu já sabia que ia ser com ele. Minha mãe também sabia, mas... Vocês não achavam que ele ia aparecer ali? Ele tava de máscara, eu não sabia que era ele. Aí eu sentei e fiquei assistindo. E ela também, nossa, esse é bom, hein? Você tem que passar com ele. Porque ele fez... Não sabia, você. E eu, nossa, realmente, quem será? E assim, juro pra vocês, porque de máscara a gente não conhece ninguém, né? E como eu peguei na metade a matéria, e aí foi uma cirurgia que ele fez que eram de gêmeos, que eles nasceram com o coração, né? Um coraçãozinho, e ele teve que separar. E ela falou, esse é bom, é com esse que você tem que fazer. Aí, no final, Dr. Marcelo Jatene, é o Mel! Mãe, é ele! É ele que vai operar a Mel, sabe? Então, assim, como os sinais são importantes e como tudo, assim, Deus Talvez aquela matéria tenha te dado mais confiança para entregar. Sim, tudo, sabe? Tudo, desde a conversa. Na conversa eu já tinha escolhido ele, mas quando eu vi a matéria, sabe? Você fala assim, eu fiz a escolha certa, sabe? E aí... contando um pouquinho aqui de como que eu conheci a Bruna. Eu passava com a doutora Flávia. Doutora, um beijo. Eu amo a doutora Flá também. Que acompanhou a Melzinha, mas a doutora Flávia, por ela ser de um outro hospital, a gente fez a cirurgia no HCOR. A partir desse momento, a gente conheceu a Bruna, que continuou com a Melzinha. E aí, a Mel, ela tinha cardiopatia, hoje é uma cardiopata corrigida, que uma vez cardiopata, sempre cardiopata, né? Sim. E aí, quando a Melzinha tinha que fazer a cirurgia, mas a Melzinha, ela tomou a rotavírus, né? A vacina. A vacina da rotavírus. Todas as crianças tomam, né? 2, 4 e 6 meses, né? Todas as crianças tomam. E aí tem lugares que tudo bem, que faz a cirurgia quando toma rotavírus, e tem lugares que não. A nossa rotina lá é esperar pelo menos 4 semanas, porque é uma vacina de vírus vivo. Então, uma vez que você entra na sala de cirurgia e a criança vai para a circulação extracorpórea, que é aquela máquina, né, que faz o papel do coração durante a cirurgia, é muito perigoso, porque aquela máquina filtra todas as células do corpo, inclusive as células de defesa. E você tem um vírus vivo dentro do seu corpo. Então, você pode fazer uma forma grave da doença. Eu lembro que os vírus mortos, esse tudo bem, só que vai perder, mas perde a vacina. Se não tiver já dado tempo, né, de um mês, que é o tempo do nosso corpo formar os anticorpos, né, células de memória e tal, você acaba perdendo a vacina. Mas num caso de urgência, você opera. Sim. Tá. Então, quando é vírus inativo, aí tudo bem fazer a cirurgia. Tem vacinas que não são de vírus vivo. E tem vacinas que são de fragmento de bactéria. Tem vacinas que são de vírus morto atenuado, né? Um vírus atenuado, né? Isso. É um fragmento do vírus. Então,
acaba que essas não contraindicam totalmente, mas você pode perder a vacina. Aí perde a vacina e tem que fazer tudo de novo. Né? Porque a gente falou disso num treinamento que nós tivemos recentemente, e que várias crianças fizeram depois testes e aí tiveram que reaplicar vacinas. Isso. Né? E aí talvez a cirurgia seja um dos fatores, né? Também. E que também tem uma questão do Down da imunidade, né? Sim. Então, se tem essas questões da imunidade, a reação à vacina é uma reação imunológica, né? Então, se eu tenho alguma questão da imunidade que não facilite a formação dessas células de memória, pode não pegar a vacina, independente da cirurgia, né? E eu lembro que tava tudo bem com a Melzinha, né? E a Melzinha tinha todos os exames pré-operatórios estavam lindos, assim, pra fazer a cirurgia. E aí eu recebi uma mensagem um dia antes, falando assim, ó, sei lá, coisas do pré-operatório. Tava lá, não ter aplicado a vacina rotavírus durante o tempo. E eu, meu Deus, eu apliquei. E aí eu tive que esperar. E nessa espera, tudo aconteceu. Porque nessa espera, a gente ainda não sabe, né? Não fechou o diagnóstico, a doutora Bruna tá aqui pra falar. E nem vai fechar. Nós não vamos ficar sabendo o que aconteceu. Mas a Mel, ela pegou um vírus que não tem, e muitas mães às vezes se assustam com o caso da Mel, mas eu falo, não tem a ver com a síndrome de Down. Não tem a ver com a cardiopatia, foi uma coisa rara. Eu lembro que até você explicando pra mim, você falou, sabe o raio, né? E é uma coisa, raro do raro acontecer, sim, né? E aconteceu com a Melzinha. A Melzinha, ela pegou um vírus no coração, que é a miocardite, né? E aí essa miocardite, ela desenvolveu uma insuficiência cardíaca grave. Isso, então foi assim, a Mel tava tudo bem no tempo certo para operar, tal do tempo certo, né, que a gente tava conversando. E sem sintoma nenhum, porque também é um bebê de colo, né? É um bebê que ainda a gente não tem muito como enxergar isso, né? Um bebê que anda, corre, né? A gente já enxerga melhor, mas um bebê que ainda é de colo, que não tem tanta atividade, a maior atividade da Mel era mamar no peito, né? Sim. Aí a gente consegue enxergar o cansaço, alguma coisa assim, nesses momentos. Mas fora isso, não. E a Melzinha chegou como quem não quer nada. Vou operar amanhã, né? Foi assim. E assim, eu cheguei lá, lindamente. E eu lembro que todo mundo apaixonado, assim, na Melzinha. Veio toda a equipe também, fazer os exames pré-operatórios e tal. E aí quem foi ao escutar a Mel, né? Foi escutar o coraçãozinho dela, foi uma residente nossa. E que não sabia exatamente o que ela estava escutando, mas ela achou estranho. Então, olha os residentes aí, né? Maravilhosa. Maravilhosa, nossa. E aí, quem estava naquele momento era a Natália, né? Que estava recebendo também. E aí, quando a Natália foi lá escutar, por que você achou estranho? Não, eu não consegui entender. Como é que eu vou escrever no prontuário? Ai, Nath, um beijo. Eu amo você. Eu amo a Nath. Não consegui... Como é que eu vou descrever esse sopro, né? Que é isso que os residentes se preocupam, né? Como eu vou pôr no prontuário aqui? Como que é o sopro dela? Se eu nem entendi o que eu escutei. E quando a Natália chegou lá para escutar a Melzinha, tava num ritmo de galope, que a gente fala. Ou seja, o coração extremamente disparado, fazendo tututum, como um galope mesmo. E isso traduz pra gente uma insuficiência cardíaca. E aí, a Pan mostrou um eco de um mês antes. E tava tudo... O eco tava normal. Então, vamos repetir. Então, peraí, calma aí, não vai fazer cirurgia agora, né? Avisou o doutor Marcelo. E aí foi pro eco, e aí veio a nossa surpresa, né? Ela tava com o coração com funcionamento de 20% só. Meu Deus. E aí para tudo, não pode operar. Agora, o que aconteceu? Nesse mês, né? E eu lembro que quando eu entrei, não podia entrar, meu marido só entrou por conta da pandemia. E aí a pessoa que estava fazendo a eco falou, ela pegou o Covid? Primeira pergunta, né? Ela teve Covid e tal? Não, só que eu não estava entendendo. Pra mim tava tudo bem, achava que fazia parte, sabe? Sim. E aí ele falou assim, porque o coraçãozinho dela tá um pouco fraco. Tipo, como assim? Como assim? Meu Deus, como assim? Bem? Aí ele falou... um mês atrás, né? Ele falou, olha, não sei, mas a sua filha, ela tá em estado grave e ela vai precisar ir pra UTI. E aí meu Deus, como assim? Foi mais uma bomba recebida, mas naquele momento era o que a gente tinha que fazer mesmo, né? Levar a Mel pra UTI. Pra UTI, pra entender o que estava acontecendo com ela, né? O que estava acontecendo. E aí, assim, depois, destrinchando melhor a história, a única coisa que realmente... As duas únicas coisas que realmente... Pode ter acontecido. Ela teve um resfriado um mesinho antes, que foi tipo uma bronquiolite. Tipo uma bronquiolite, mas não leve. Em casa. Mas esse vírus
pode ter sido um vírus que acabou inflamando o coração, causando a miocardite. Ou a E rotavírus, né? Ou a vacina de rotavírus. Foram os 2 eventos aí de vírus, contatos de vírus que a Mel teve. Mas como foi a bronquiolite tinha sido um mês antes, a gente não teve como fazer o diagnóstico. Esse vírus já tinha ido embora. Então, não tinha como fazer um painel viral, alguma coisa pra gente entender o que era. Por isso que a gente não vai saber nunca. Eu lembro que o doutor, eu entrei em desespero, aí eu liguei pra doutora Flávia, Flávia, tá acontecendo isso. Aí, quando eu falei miocardite, quando eu contei, ela falou assim, você acredita em Deus? Aí agora eu vou emocionar. Aí eu falei, acredito. Ela falou, então reza. E aí eu falei, gente, eu liguei pra ela porque eu achei que ela ia me dar alguma informação médica, e ela falou, só que ela falou, reza. Aí eu falei, meu Deus, mas foi importante porque eu comecei a rezar. Eu entendi, eu falei assim, eu preciso de, né, eu já tava rezando, mas ela mostrou assim, se apega, sabe, a Deus, porque aí ela explicou um pouquinho e tal, a gente ainda não tinha nem tido contato, né, aí eu lembro que aí eu cheguei na UTI e tal, aí vi a Mel naquela situação, porque aí já é outra coisa, né, e eu não lembro toda se ela... monitorada, toda né? monitorada, toda... porque ela ia ter que descer ela ia ter que entubar para fazer um exame, para entender o que estava acontecendo. Sim. E aí eu lembro que eu chamei o Dr. Marcelo Jatene, aí eu falei assim, o que tá acontecendo com ela? Aí ele falou assim... Eu vim aqui só pra operar, né? Eu vim aqui só Agora pra operar. É só pra operar, né? Isso. Isso. Neste momento, eu só vim operar. Tanto que eu falo pras mães, eu falo, olha, tá indo pra cirurgia, vai fazer cirurgia, né? É que tem a correção, né? Então, graças a Deus a gente tem a correção, mas voltando. Aí eu falei assim pra ele, você sabe dessa história? Que eu falei assim pra ele, ai, doutor, eu falei, o que tá acontecendo? Daí ele falou, nós viramos a sua filha do avesso e a gente não sabe o que ela tem. Aí o doutor Marcelo Jatene, se ele não sabe, quem vai saber, Quem sabe vai saber? assim? Aí eu, mas ela vai ficar bem? Daí ele falou, eu não sei dizer. Mas ela vai ficar mal? Eu não sei dizer. É caso de transplante? Daí ele falou, não me faça perguntas, eu não tenho respostas. E assim ele saiu. E assim eu me desesperei. Demais, assim, sabe? E eu lembro que eu comecei a chorar, e a doutora Natália Jatene me encontrou no corredor, eu assim, totalmente sorteada, ela me deu um abraço. E eu nunca vou esquecer desse abraço dela. E aí, onde começou, assim, todo o atendimento humanizado mesmo que a gente viveu no Algacor, né? Ela me deu um abraço e eu falei assim, faz de tudo por ela. Ela falou assim, eu vou fazer. Pode deixar que eu vou fazer de tudo que eu puder fazer por ela. Nós vamos fazer, né? Sim. E foi feito. Tudo pela Mel. E aí a Mel, encurtando um pouco a história, aí a Mel, ela em uma semana recuperou. Ela tomou uma medicação chamada imunoglobulina e recuperou a função do coração. Foi para 65%. Né? Que já foi um milagre, né, Bru? Eu me lembro desse valor. Eu lembro que você até falou, milagre... se eu não tivesse visto, eu jamais diria que isso aconteceu. Isso mesmo. Um milagre, sim, porque, assim, né, a gente... É uma miocardite, é uma coisa muito rara, é o tal do raio, né, caindo na sua cabeça. Mas pegamos no momento que ela estava ativa. Então, aí, neste momento, responde bem a imunoglobulina. Então, por isso, ela recuperou. A questão da Mel é que ela precisava operar o coração. E ela, até os 6 meses, né? Foi uma corrida contra o tempo, né? Foi uma corrida contra o tempo. E aí, no momento que a gente coloca ela na mesa de cirurgia para operar o coração, aí vem a máquina de circulação extracorpórea e filtra de novo todas aquelas células de defesa. E talvez um vírus que ainda não tivesse saído do corpo dela volta a se aflorar, ela sai da cirurgia com 18% do coração funcionando. E com o peito aberto. E com o peito aberto. E com o peito aberto. Foi um balde de água fria. A Mel ficou 4 dias com o peito aberto, porque o coração dela dilatou. Inchou muito, né? Porque a parte o ventríloco esquerdo, né, não estava funcionando e o direito precisou dar conta. Isso, e ele ficou muito inchado e aí você não fecha, você realmente não fecha o peito, né? Isso é até que é uma situação corriqueira de se fazer, de deixar o peito aberto uns dias, né? É terrível, né? Você pensar, terrível. Olhar pro seu filho, pensar. Sim, terrível. Né? Eu lembro que eu pedia pra colocar Coloca alguma um coisa lençol nela, porque eu não queria ver, sabe? Sim. Eu não tinha condições de ver aquilo. Você tem o curativo ali, mas você vê o curativo Meu marido mexendo, viu. batendo, Meu marido viu. Eu lembro que... ela também é uma querida. Tem uma... Ela era da parte da manhã responsável. Como que é o nome dela? Que é uma japonesa.
Da parte da manhã. Ah, Elisa. Nossa. E ela falou assim, você vai perder a chance de ver o coração da sua filha. Pensa. Vamos pensar positivo. Ai, que Ela falou assim, você vai perder... Imagina, você vai ser uma das únicas mães, difícil, né? Uma coisa que já viu o coração da sua filha bater. Vai lá. E por um instante eu pensei, nossa, é verdade, né? Mas eu não tinha. Mas tudo bem, eu não quero ser. Mas eu falei, vai você que não foi a mãe, mas foi o pai. Aí eu falo pra todo mundo, o pai viu bater. E aí... E foi um balde de água fria. E foi um balde de água fria, porque... eu lembro que quando fez a cirurgia, o doutor Marcelo, até é legal a gente falar isso, porque a informação que eu tive foi que era no mínimo 6 horas de cirurgia. E eu fiquei na frente do centro cirúrgico e não quis sair de lá. Vai tomar um café? Não vou ficar 6 horas aqui esperando a Mel. E com 3 horas o telefone tocou. Ai, dá um... E a recepcionista atendeu. Você fala 3 horas? Eu falei, por quê? Não é? Não, tá errado. Tá errado. Por que vocês estão me chamando? Aí ela fez assim, a recepcionista, tá tudo bem. Ufa, a primeira fala dela, né? Tá tudo bem. Sabe esse ufa? Você lembra desse ufa? Eu lembro que encontrei você no corredor e você falou assim, você vai ter muitos ufas. Eu lembro que a doutora Bruna falou isso e realmente foram vários ufas no meio do... Tão bom ter os ufas. Nossa, é tão bom! Vai deixando eles pra trás, ufa, né? Vou tatuar ufa. É importante. E aí eu desci correndo. Eu peguei na mão do Dr. Marcelo e ajoelhei. E eu queria pegar na mão dele, sabe? Aquelas mãos, curou o coração, sabe? Operou o coração da Melzinha e ela tá bem. E ele falou, tá tudo bem. Aí ele contou que, enfim, o coração dela tava muito dilatado e não podia fechar, que a gente ia ter que esperar. E aí foram 4 dias esperando, com o peito aberto. Só que aí a Mel corria risco de infecção, né? Era muita exposição. Não tem como, né? Não tem como. É muita exposição. E aí eu lembro que eles falaram assim, então a gente não pode mais esperar. Será que foi você que falou? A gente não pode mais esperar, a gente precisa descer com a Mel pro centro cirúrgico, mas a gente também não garante que a gente vai conseguir fechar o peito dela. Não fui eu que falei. Provavelmente alguém ali da UTI, mas sim. Ah, é verdade, você não tava na UTI, aí me falaram isso. E aí, meu Deus, né? De novo a Mel pro centro cirúrgico e eles não sabiam, assim. E falou assim, e a gente não sabe como que vai ser se a gente não conseguir fechar. Até porque, né, na hora que você fecha, você restringe esse coração de alguma maneira, se ele tá inchado, né? E um coração que já tava batendo a 18%. Então, o não conseguir fechar é nesse sentido. Se você fecha e o coração não dá conta, nem dos 18%, aí ela não ia aguentar. Ela não aguentaria. E aí ele foi um sucesso. Ela desceu para o centro cirúrgico e eles falaram, foi melhor do que a gente imaginava. As 2 vezes eles falaram. Sempre surpreendeu. Sempre surpreendeu. E eles falaram, foi melhor do que a gente esperava. Só que aí, enfim, a Mel voltou para UTI, né? Foi um pós-operatório e tal, e ela foi se recuperando, entre aspas. Ela se recuperando, mas o coração lá. O coraçãozinho... Na mesma. E cada exame que a gente fazia era mais um balde de água fria, né? E nada mudava, né? E nada mudava. Passava tempo. Mas é por isso que eu falo que a Melzinha é um milagre mesmo. E aí, era um milagre. Aí começaram, e de um jeito... E não só, assim, as recepcionistas, todo mundo já conhecia a gente, todo mundo já rezava pela Melzinha, as enfermeiras, todo mundo, assim, abraçava a gente de verdade, assim, né? E aí, eu lembro que aí eles falaram assim... Acho que... Aí começaram... Aí alguém entrou... Ela sentou do meu lado e ela falou que a gente ia começar a conversar sobre transplante. E isso eu já sabia, mais ou menos, e aí... Em algum momento já tinha passado pela sua cabeça, né? Essa informação já tinha sido... Essa informação jogada, né? E já tinha. Lá no começo, quando eu perguntei pro Dr. Marcelo, eu perguntei a causa de transplante, já tinha, mas eu não queria ter essa conversa. Claro. Por mais que eu queria que... Eu não queria que ela sentasse do meu lado pra me preparar pra nada daquilo, sabe? E aí... foi falado, se a Mel não melhorar a insuficiência cardíaca dela, de fazer uma eco. Se ela não tiver melhor, ela vai precisar fazer uma biópsia do coração. E aí você já pensou... entender melhor, né? E a biópsia também seria um primeiro passo para pensar num transplante mesmo. É para tirar as medidas também? Na verdade, o cateterismo, ele mede as pressões do pulmão, ele vê se tem alguma coisa anatômica, alguma particularidade. E a biópsia para a gente entender se tem alguma coisa do próprio músculo do coração que mostre pra gente que talvez ainda tivesse uma miocardite ativa, ou
alguma coisa além, né? A gente está pensando no vírus, mas às vezes é alguma outra causa, né? Que às vezes até contraindica o transplante, né? Existem algumas doenças que depositam substâncias no músculo do coração. Se você troca o coração, vai depositar nesse novo coração, então acaba sendo uma contraindicação. Então a biópsia ela serve muito também para guiar, né? Mas também porque a gente não estava convencido de que tinha sido uma miocardite viral. Tanto que a gente foi pedido exame com geneticista para entender se ela tinha alguma outra coisa, né? Alguma síndrome, alguma coisa outra associada, né? Exatamente. E passamos por pesquisa com geneticista, meu Deus, assim, sabe? Quando nada se concluiu, assim, aí a gente pensou, então, vamos fazer imunoglobulina de novo. Não, mas calma, que a melhor parte está por vir. Aí, eles falaram, aí vieram fazer a eco, aí a doutora Bruna estava na sala, eu peguei a imagem da Nossa Senhora, que ela entrou no centro cirúrgico com a Mel, essa imagem, ajoelhei, e eu fiquei rezando, porque assim, eu tinha certeza que ia melhorar. Vai ter uma melhora. A Mel não vai precisar ir pra biópsia. E eu abracei, aí eu olhei assim pra Bruna, aí você fez assim, ó. Aí, tipo, não é possível, eu tenho tanta fé. Por quê? Aí eu falei, não. E aí me bateu um desespero tão grande. E aí, onde eu falo que que Nossa Senhora, ela tava, assim, ali comigo, porque eu lembro que ligaram, não sei se foi você, falou, prepara o centro cirúrgico pra descer com a Melissa. E eu falei, não. Você falou, eu não quero. Você não me puxou quero. de lado e falou assim, eu não quero essa biópsia. O que vai mudar? Né? E aí eu perguntei pra ela, eu falei, Bru... Não, eu perguntei assim... Tem algum assim, problema a gente esperar mais um pouco pra decidir? Eu falei, nenhum. Nenhum. Aí eu falei, ela corre risco de morte? Aí você falou... É uma anestesia, né? Num coração que tá fraco, não tem como falar que não, né? Aí eu falei, então eu não quero. Ela falou, então eu quero esperar. Então eu quero esperar. Aí todo mundo, como assim, né? Como assim? Aí você tem que tomar essa decisão junto com seu marido, ver se ele também concorda com isso, porque a Mel, ela era uma alternativa que vocês tinham tomado ali para entender e recuperar. Era mais para entender, mas também não ia mudar muito o nosso tratamento. Então, se ela não quer, ela não quer. Ela não quer. E aí eu conversei com ele, ele falou, então tá bom, também não quero. Aí eu lembro que a gente saiu, né, conversou, aí entrei na sala, aí eu falei... Doutora, a gente não quer, ela não vai descer pra biópsia. Aí você falou assim, então o que vocês querem? Aí eu falei, eu quero que você tenta de novo. E aí você disse, então é isso que eu vou fazer. Ela pegou, ligou no centro cirúrgico e falou, a biópsia da Mel tá cancelada. E isso foi tão maravilhoso isso que você fez por nós, porque você acreditou em Deus, né, na medicina, mas você acreditou na Mel. Você acreditou, você me ouviu. Você ouviu nós como... Você não tentou convencer a gente contrário. Você, né, por mais que você sabia, você contou, obviamente, tudo que estava acontecendo, mas você acreditou e você me ouviu. E no dia seguinte, a doutora Bruna entra, toda de verde, esperança, com uma placa. Eu acredito na imunoglobulina. Você tem essa foto? Tem. Eu tenho essa foto. Eu vi. Mas eu vim inteira de verde, de calça e de blusa. Porque eu falei pra ela, verde é a cor da esperança. E aí ela colou, assim, em cima do leito da Mel. Sim. E a gente fez um novo ciclo de imunoglobulina. E a Mel foi se recuperando. Ela foi recuperando. Foi uma recuperação lenta. Demorou 1 ano. Pra ela retomar toda a função do coração. Graças a Deus. Mas hoje ela... gostoso. Cada consulta que eu recebia eles... Ai, que era delícia. 5% a mais, né? Sim, 5. Tá melhorando, tá melhorando. E assim... Eu, tipo, me sentia num campeonato. A gente vai chegar lá, né? Sim. E aí, toda vez que eu falava, tá, agora nós vamos diminuir um remédio. Ah, não. Era um apego. Ai, Ai, por quê? Primeiro foi difícil desapegar dos monitores. Sim. Aí foi difícil desapegar dos remédios. E aí, o último que eu acho que eu consegui desapegar foi o oxímetro. Aquela mantinha. Porque quebrou. Que eu tô louca pra comprar outro. Que você não vai conseguir desapegar dela. É o álcool gel. É o álcool gel. Esse eu não desapego. Queria fazer uma pergunta. Claro, pode. Queria fazer uma pergunta. Tem crianças que elas precisam do aparelho... Do marca-passo? Do marca-passo. Sim. E tem crianças que não. O Luca não precisou de marca-passo. Sim. Fala pra gente um pouquinho. Fala. Então, essa é uma coisa que, sim, a gente tem que colocar para os pais antes da cirurgia. Aquela história dos riscos, né?
quando a gente fala em riscos, né? Eu não acho que é legal de falar, olha, tem risco de morrer. Que tem, todo mundo sabe. A menina não morreu agora na cirurgia plástica? Pois é. No joelho, No né? joelho. Então, assim, é cirurgia, é anestesia, tem tantas coisas, né? Assim, estranho alguém achar que não tem nenhum, né? Mas a gente tem risco de atravessar na rua, então Sim. viver é um É um risco, né? Sim. Então, eu não acho que tem que ficar enfatizando esse lado, né? Mas eu acho que tem que colocar algumas coisas para os pais entenderem questões de pós-operatório. Então, por exemplo, tem risco de infecção, tava com o peito aberto, você precisa saber. Porque se do nada ela pega uma infecção e essa infecção vira uma infecção generalizada e leva ela para um desfecho ruim, ninguém me avisou. Se eu soubesse, eu não tinha deixado o peito dela aberto, né? Claro, isso daí, essa infelizmente não seria uma decisão sua, porque é uma coisa, né? Mas assim, precisa saber, né? Vocês precisam saber, mais profundamente ou não, mas algumas coisas precisam ser ditas. E no caso dessas cardiopatias que tem CIV envolvida, e são muitas que tem CIV, né? Nossa, tem muitas cardiopatias, não dá nem para falar. Então, as que tem CIV e que envolve você fechar ali aquela parede, todas elas têm risco de bloquear o coração. Por quê? Porque o feixe elétrico importante, nosso marca-passo natural, ele passa ali naquela região. Só que ele não é visível a olho nu. Então, quando o cirurgião vai dar os pontos, ele pode sim dar um ponto em cima de um feixe, né? E bloquear o coração. É raro? É raro. Assim, não é uma coisa super comum, mas pode acontecer. Sim. Então, sai com os fios do marca-passo, né? Aqueles fios. Exatamente por isso. Porque se sair bloqueado, você tem um primeiro atendimento com esses fios, para depois entender se precisa pôr um definitivo ou não. Tá. E Mas o timo? Eu ia falar isso, né? É que a gente conversou, por isso que... Teve um episódio que a gente falou muito dele, né? Acho que foi o nosso terceiro episódio. Eu acho que nunca foi tão falado, timo. E aí, acho que nada melhor você responder pra gente, né? Qual que é a funcionalidade, né? E Tá. a importância, porque a gente falou e a gente ficou em dúvida, né? Realmente o que... Se era órgão, se não era, É um né? órgão de defesa que faz também a nossa defesa, assim como as amígdalas, por exemplo. Isso Eu dei uma aula, eu falei que era um órgão. É. Eu dei uma aula, vai, que eu estudei sobre o timo. Mas assim, né, ele faz parte, ele tem lá suas células que também fazem a nossa defesa. Assim como a amígdala. E se você tem alguma questão da amígdala, você tira. Não é verdade? Sim. Então, né, não é um grande problema tirar o timo. Por que o timo, ele é tão falado, né? Porque ele fica bem na frente do coração. E muitas vezes o cirurgião não consegue acessar. Que tem umas crianças que eu brinco, são corintianas, tem um timão. Boa. E aí, esses corintianos não tem jeito, tem que tirar ali o timo. E aí, às vezes, faz uma timectomia, né, que a gente fala, total ou parcial. Mas o cirurgião precisa acessar o coração. Então, sim, às vezes ele precisa sair da frente. Tá? E aí, como ele é um órgão que faz defesa e tudo mais, algumas vacinas mais pra frente, quando a criança tira todo o timo, a gente avalia se dá para tomar a vacina ou não, principalmente as vacinas de vírus vivo. Então, você pega uma criança Febre amarela. Isso, você pega uma criança com 6 meses que operou, a vacina de febre amarela tá por vir. Então, essa é uma que a gente segura. Outra que tá por vir, que é perto de um ano, que é ao redor de um ano que a gente dá, é a de sarampo, cachumba, rubéola, que também é de vírus vivo. A de varicela, que é de catapora, também é de vírus vivo. Então, são coisas que a gente precisa avaliar quando tira o timo todo, né? Agora, se faz uma timectomia parcial, não. Você Então, tem uma parte dele lá. Então, a importância, né, doutora, da criança que operou, Tem que que ter fez esse a relatório. cirurgia, conversar com o seu cardiologista e saber sobre as vacinas, saber se vai ou não poder tomar. Sim, não é sair vacinando. Assim, né? Exatamente. E cada caso é um caso, né? Exatamente. Cada caso é um caso. Tanto que a Mel, ela não pode. Ela demorou pra conseguir os vivos. Eu demorei até Não. de Covid, eu não tava querendo. Do também não dei. É, do Covid também é vírus vivo. Não? Não. Mas acho até que era. que a Mel deixou a gente com o pezinho atrás, assim. Sabe quem tem medo, né? Sim. Eu Deixou tenho a medo gente também. com medo, né? Mas é mais um excesso de zelo e não propriamente um medo real. Assim, Sim. Né? Legal. Doutora, eu queria primeiro parabenizá-la por esse acolhimento, porque antes de ser médica, antes de ser pediatra, cardiologista pediátrica, adulto também, né?
Adulto, só os congênitos, né? E pediatra. Tá muito difícil encontrar médicos assim. É mentira? Não. Tá muito difícil encontrar pessoas humanas, principalmente para nós pais com crianças com a síndrome de Down. Então, eu acho que a importância da gente encontrar uma doutora Bruna é tão grande. E não só pela parte do profissionalismo, mas pela parte desse acolhimento. Eu acho que isso faz toda uma diferença. E o Daulândia é isso. É isso, a gente está aqui para trazer informação e deixar as coisas mais leves. O Daulândia é acolhimento, o Daulândia é informação. E é isso que a gente quer passar para as pessoas. Vocês estão fazendo lindamente. Assim, não tem preço esse acolhimento, né? Ele é a porta de entrada para depois abrir para um mundão aí, né? Sim. Então, se os pais já se sentem acolhidos logo de primeira, depois eu vejo o que é uma CIA e uma CIV, depois eu entendo qual é o problema de imunidade, depois eu vejo o que eu tenho que fazer, mas eu já entendi que tá tudo bem. E isso que é importante, né? Sim. Então, vocês têm um papel fundamental nisso e, assim, de coração, eu falo de vocês para todo mundo. E eu de você também, digo você para divulgado. É algo para ser muito divulgado mesmo. Sim. Porque faz toda a diferença. E aproveitando, eu também te indico para todo mundo, porque sim, é muito difícil. Muitas vezes a gente vê algumas coisas que eu não entendo, mas às vezes parece assim, será? Pergunta para a doutora Bruna, porque nela eu confio. E eu sempre te indico. E como que faz para as pessoas te encontrarem? Você tem consultório, suas redes sociais? Hoje a gente é tudo rede social, né? Tudo Instagram e tudo mais, né? Então, hoje eu tô no Instagram, eu não estava até pouco tempo atrás. Eu tô como doutora Bruna Bononi, DRA Bruna Bononi, tudo junto. E o meu site é doutorabrunabononi.com.br. E seu consultório fica em Alphaville? Eu moro em Alphaville, então eu tenho um consultório lá, mas eu ainda mantenho meu consultório no HCor. Então, toda terça-feira eu tô lá no HCor. Gente, marca a consulta com a doutora Bruna. E todo mundo que eu indico sai de lá, obrigada, agradece, porque realmente a gente tem, por mais que a gente fale, deixa seu coração decidir, a gente também precisa alertar em vários lugares que as pessoas não têm acesso a profissionais, e que eu digo profissionais preparados para lidar com uma cardiopatia. A gente, muitas vezes, no nosso grupo, a gente vê alguma questão ali que a gente fala, poxa, será que foi falta de ter sido acompanhada por algum profissional realmente? Então, por isso que é muito importante. Eu também quero te agradecer, principalmente pela vida da minha filha. Que se hoje eu estou aqui contando essa história do Daulândia, você faz parte dela. De verdade, obrigada mesmo. Obrigada a vocês por todo esse carinho. Eu também quero agradecer, acho que graças a vocês, cardiologistas, a expectativa de vida dos nossos filhos hoje é muito maior. Muito maior. Antigamente era uma expectativa muito Agora nós baixa vamos desbravar a sexualidade deles, entendeu? Adorei! Nossa! Não é? Sim. Agora operou o coração, tá vivendo. Agora tem que viver, né? Agora vai viver, isso. Pra namorar, ser feliz. Adorei. Viu? Meu marido saiu até da sala aqui, ó. Quando falou de namorar. Mas depois eu vou ter esse papo com ele. Pode deixar, depois a gente mostra todos os dados pra ele. Obrigada, Bru. Obrigada mesmo, Obrigada. Viu?